Jovem Pan Maringá, transmissão em tempo real para 4 milhões de ouvintes. Pela internet, acesse o canal Jovem Pan Maringá no YouTube. A credibilidade do jornalismo Jovem Pan, agora em áudio e vídeo. Inscreva-se. Jovem Pan. Direto da redação Jovem Pan. Pan News. Pan News, agora na maior rede de rádios do Brasil. Oferecimento Angelone é pra todos. Angelone por você. Blindex, Estância Ponta del Leste e IMA, Instituto Maringaense de Autismo. Olá, muito bom dia para você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá, Rede TV Paraná ou por uma de nossas plataformas Facebook e também YouTube da Jovem Pan Maringá. Você é muito bem-vindo para participar com a gente nessa terça-feira, dia 15 de setembro. Agora aqui em Maringá, 21 graus, sol e muitos ventos hoje. Amanhã é dia de sol, tempo aberto e as temperaturas vão ficar entre 13 e 31 graus. Vamos para os destaques da edição de hoje do Pan News. Procon multa Sanepar em mais de 5 milhões de reais por falta d'água aqui em Maringá. E ainda rodovias do novo pedágio no Paraná são anunciadas. Agora ficou ainda mais fácil assistir o seu programa preferido. Chegou o Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet, que reúne em um só lugar toda a programação para você ver e rever onde e quando quiser. Baixe agora na App Store ou no Google Play e curta o melhor do jornalismo, entretenimento e esporte no celular ou tablet. Panflix, assista onde estiver, na hora que quiser. 7 horas e 10 minutos. Repita. 7h10, a gente está iniciando o Pan News. Alexandre Martins Mota. Ô, Carioca, bom dia para você. Vamos falar de estúdios sanitizados com Ozox. Exatamente, Paulo, que atinge uma área de 40 metros quadrados. Estamos falando de ozonioterapias. Você pode falar com Kiko Machado para ter uma fonte de saúde, né, no seu ambiente, no telefone 99161-8889. 99161-8889. Ozonioterapia. Paulo Caetano. 7h10. Repita. 7 horas e 10 minutos. Ouvinte, você participa com a gente em uma de nossas plataformas, Facebook, YouTube e também o WhatsApp Jovem Pan. Já está liberado para você participar com a gente. Faça como o Robson, o Luiz, o Manuel, o Nando, a Adriana, o Gustavo, o Leonardo, a Eisamar, Jucival, Ellen, Daniela, Silvio, Jader, André, Suzete, Jaime e Tarcísio. Todos eles participando com a gente também. Já aqui para participar com a gente, nossa bancada, a melhor bancada do rádio. Ângelo Rigon, muito bom dia. Bom dia a todos. Clóvis Pontes, bom dia. Bom dia, equipe Jovem Pan, aqueles que nos ouvem e nos assistem pela internet, muito bom dia. Agnaldo Vieira, bom dia. Muito bom dia, gostei do melhor, hein? E sucesso. Bom dia, Josué Endo. Bom dia, Paulo e todos os ouvintes e telespectadores. Direto de Curitiba, por videoconferência, ele, nosso correspondente Fernando Tupan, blog do tupan.com.br, todas as informações do estado e também da capital paranaense. Bom dia, Tupan. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes do Paraná e de Curitiba e a todo esse time de primeira dessa bancada aí sensacional. Cada dia mais aprendendo, lógico, né? Aí sim, hein, Fernando? Vamos lá, 7 horas e 11 minutos. Eu vou direto pro assunto do ouvinte e eu chamo a atenção aqui de Agnaldo Vieira. Os ouvintes, Agnaldo, o assunto de ontem foi a respeito dessa situação da falta de água aqui na cidade. E eles vão na tua linha de pensamento lá nos comentários. Eles queriam uma manutenção preventiva e um plano B, o que parece ser uma realidade um pouco distante. Infelizmente, né? Então nós, desde o trágico acontecimento de 2016, onde aquela situação lá de submergir a água nas bombas, né? Depois aquele fatídico presidente, o Sauiche, dizer que estava depois de 2-3 anos, né? Já daquele acontecimento, de que se acontecer de novo não teria problema, vai dar problema de novo, né? Maringá acho que é a única cidade no mundo em que quando chove falta água, e vai faltar porque a Sanepar não fez
ainda uma medida corretiva para aquele problema de inundação de água lá na central de captação, né? E até virou meme essa questão desse problema. Arrebentou o cano, né, da adutora, e o pessoal mandou oferecer para a Sanepar Vedacity, né, que em 24 horas está vedado. O Sandro que veio ontem, que é engenheiro, falou exatamente, isso aqui. Então só falta a Sanepar tomar conhecimento, né? Claro que pode ser aí uma questão, mas 2 vezes acontecer o mesmo problema, então significa que não tem manutenção, né? E se a empresa fosse deficitária, mas só em Maringá ela lucra perto de 120 milhões. Lucra, né? Não que ela ganha, ela lucra 120 milhões. Então ela paga as despesas, ainda sobra 120 milhões para os seus acionistas. Para os contribuintes, só sobra os problemas. Josué, e a Sanepar foi multada pelo PROCON em mais de 5 milhões de reais por conta dessa falta d'água. Então, Paulo, existe uma coisa aí que a gente, né, juridicamente fala, e é o princípio jurídico em relação a essa questão da multa. Porque a multa ela tem que, pelo menos, pesar no bolso de quem fez a infração, para que isso não possa mais ocorrer. Agora, se a Sanepar tem mais de 100 milhões de lucro, né, vamos dizer, e ela paga 5 milhões para uma multa, eu creio que vale a pena ela continuar, né, vamos dizer, negligenciando a questão da distribuição de água. Porque se acontecer de uma adutora romper, ou se acontecer de mais alguma coisa acontecer, com uma enchente e tudo mais, ela vai lá, paga a multa e continua lucrando muito sobre o cidadão. Isso que não pode acontecer. A Sanepar ela vai ter aí alternativa. Ela pode ter alternativa de pagar, de recorrer. Ela vai ter alternativa de resolver o problema, de pagar a multa, que é 5%, ou até menos, né, de 5% do que ela ganha. Agora, quem não tem alternativa, Paulo, é o cidadão que continua pagando caro por um serviço péssimo e que nós precisamos aqui de algumas leis debatidas aqui na Câmara, né, colocadas por vereadores, para resolver alguns problemas que a Sanepar coloca sobre o cidadão. Vale, né, lembrar aqui a questão da lei dos gases, né, que nós pagávamos pelo ar, ainda pagamos pelo ar, né? Então, essas coisas assim, eu creio que como uma empresa, se a empresa fosse séria, ela resolveria isso de imediato. Não vale a pena, nós discutimos aqui vamos dizer, o trabalho da Sanepar. A gente tem que agora discutir em relação à multa, cobrar da prefeitura uma multa muito maior para que a Sanepar possa entender que isso não pode ficar assim. Clóvis Pontes, a coluna de hoje do Verdelírio Barbosa, no Jornal do Povo, diz que todas as multas que foram aplicadas aí, por exemplo, na TCC, não foram recebidas. Aí eu coloco aqui essa questão da Sanepar também. As multas aplicadas são, o Verde diz que são apenas bravatas do prefeito para ganhar mídia. 2 considerações antes de fazer esse comentário. Primeiro, eu me lembro de eu ter falado em fevereiro, acho que foi fevereiro, começo de março, que nós teríamos crise hídrica, não demoraria. Crise hídrica. Nós tivemos uma crise hídrica agora em relação à estiagem. E nós temos uma crise hídrica gerada por falta de manutenção em rede, e aí nós vamos falar em adutoras e tudo, pela própria Sanepar. Nós temos crise hídrica, Paulo, se desenhando há muito tempo, e ela vai ser uma das piores que nós vamos ter depois de pandemia. Eu acho que o maior problema que nós vamos enfrentar nesse planeta chama-se recurso hídrico, chama-se água. Soma isso, né, os efeitos naturais, o ser humano que complica um bocado meio de campo, a incompetência de uma empresa do tamanho e do porte da Sanepar. Eu só não entendo porque que não privatiza toda essa porcaria ou joga isso tudo no lixo e refaz o trajeto. Quando você falou do Munir Chauíche lá, sei lá como é que ele chama, na época que rompeu aquela adutora, eu estive lá. Por incrível que pareça, eu estive lá, eu fui lá ver. Eu tive amigo que trabalhou muito tempo na Sanepar. O problema da Sanepar, ele vem se desenrolando há muitos anos, Paulo. Como é uma empresa de economia mista, sociedade de economia mista, você tem acionistas e você tem o governo como uma das donas da empresa. Você não vai resolver esse problema nunca, e o José tem razão. Você pega uma multa de 5 milhões, para eles é compensatório 5 milhões e deixa o povo que se arrebente sem água. Porque fatura 120, Aguinaldo? 120. Por mês? Ano.
Por ano. 120 milhões por ano. Você tomou uma multa de 5 milhões no ano, significa o que para eles? Nada, deixa do jeito que tá. E tem um agravante. Aí quando você vê o Verde fazer essa citação lá no Jornal do Povo, eu não sei se isso procede, mas as pessoas pensam isso. É o que as pessoas analisam, é o que as pessoas falam. Eu não estou dizendo o que é, mas é o que as pessoas falam. A multa é feita para efeito cascata. É feita... Só para completar, isso é realmente, você está certo que as pessoas pensam isso, mas o Procon comprou o prédio lá com esse fundo de multas, né? Então Sim, muita gente acha assim que banco não paga, uma hora eu vou paga. Entrar nesse ponto, mas você compra um prédio lá que é de, sei lá, né, 15, 16 milhões, mas de repente você tem multa aplicada no valor de 100, aí reduz, cai para 16. Quem faltou água não resolveu nada. E aí eu quero entrar nesse outro ponto. Essa multa não vai para quem de direito, fica num fundo do Procon e que vai ser usado por Procon para N situações, deveria ser direcionado para o público que está sem água. Então essa multa ela é paliativa, ela não funciona e não resolve. E outra coisa, Sanepar. Se você pegasse, desculpa, eu não estou falando dos profissionais da Sanepar, entendam bem, não estou falando dos profissionais, estou falando do sistema, do gerenciamento da Sanepar. Se você pegar a Sanepar hoje, jogar dentro da lata do lixo, você perde o lixo. Tamanho trabalho que eles realizam na forma negligente de Maringá. Não acho que tenha tanta má fé assim não, Clóvis. Não, é muito ruim o serviço. Ângelo Rigon. Bem, a gente deveria esperar mais a Sanepar, porque eles pegaram um sistema já quase pronto da Codemar, que é um serviço do seu Luiz Moreira de Carvalho, do ex-prefeito, e do João Paulino. Eles deixaram uma estrutura básica pronta. Então a Sanepar já pegou, não é diferente de outras cidades, que a Sanepar fez tudo do começo. Então é aguardado que a Sanepar realmente evoluísse mais nisso. Mas a falta de água em Maringá, tirando essas coisas pontuais, não é constante, por exemplo, como São Paulo. E a gente vive também crise. O Paraná nunca passou por tanto tempo sem chuva. Então, eu imagino que é coisa pontual, deve se resolver. A aplicação da multa é o que está na lei, não pode ir lá e, como falou o Clóvis, jogar dentro da lata do lixo. A lei diz que você tem que aplicar multa, o Procon está fazendo a parte dele, e resta a Sanepar fazer a parte dela. Porque, repito, ela pegou uma coisa pronta. Agora, falar assim, porque a Sanepar não cumpriu, concordo, o negócio lá daquele ano 2016... Mas, olha, não é só a Sanepar que não cumpriu. Essa semana alguém me alertou da nota fiscal maringaense, que foi prometida também há alguns anos atrás, há 2 anos, e até hoje não foi implantada. Então, todo o governo, por várias razões, enfrenta os seus problemas. Agora, a gente torce para que quando a água, que é uma coisa que você precisa, de primeira necessidade, é óbvio que a gente não gosta que atrase tanto, né, que a Sanepar trate o assunto como tratou no final de semana. Vai, Josué. Eu concordo com o Clóvis, mas tem um probleminha aí. Eu acho que não tem como você repassar, Clóvis, a verba da multa para o cidadão. E o que não tira também o direito do cidadão procurar os seus direitos. Ele pode sim entrar, inclusive com o CDC, né, o Código de Defesa do Consumidor, para reaver aí o que ele acha que ele deve, se ele achar que foi lesado. E uma outra questão, Paulo, é que temos que entender que Maringá retira a sua água de um rio, né? Algumas cidades tiram a água de lagos, às vezes, muitas vezes artificiais. Outras cidades retiram a água do subterrâneo, né, de poços. Em algumas cidades, Paulo, essa questão aí do fica em casa, lockdown e tudo mais, isso contribuiu com a diminuição dessas fontes, vamos dizer, naturais da água para a cidade. Então, a falta de água em algumas cidades deve-se também a essa pandemia, toda essa questão que nós passamos por as pessoas ficarem mais em casa, utilizarem mais a água. Então, é uma coisa pontual também. Não é que existiu a falta de chuva, sim, mas não é só isso que contribui para isso. E Maringá não passa por esse problema. Fernando Tupan, tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem hoje. Fernando, é o seguinte, em Maringá, o Ângelo disse aqui que são pontuais os problemas com a Sanepar, inclusive, aí em Curitiba vocês vivem um rodízio, né, por conta aí da estiagem, né, a falta d'água. Aqui nós... Sim, nunca passei por uma situação igual. Tá muito difícil, mas, tipo, aqui, eu moro em um prédio, porque nós temos 2 caixas
águas com bastante capacidade. Nós estamos com... Isso, as experiências daqui de Curitiba, dos bairros. Nós estamos com um probleminha na conexão com o Fernando Tupan, já a gente volta com ele. Aguinaldo. A internet em Maringá tá esquisita desde ontem, né? Acho que é da Sanepar essa internet. Então tá precisando fazer outro reparo. Sabe que estourou pra frente? 7 horas e 23 5 minutos. dias para fazer o reparo. Se for colar o fio... Gente, é uma manutenção subterrânea, não é nada fácil. Vocês não. É que a empresa, ela não faz isso, é né? mais fácil, ela não trabalha com isso. Claro, é mais fácil você falar do problema do que resolver, mas a Sanepar tem muito tempo para poder pensar, concordo com o Aguinaldo, e não pensa. Espera o problema acontecer. 7 horas e 23 minutos. Repita. 7h23, vamos ver se recuperou lá com o Fernando. Vamos... Fernando, você me ouve agora? Eu tô te ouvindo. Fala. Não sei em que ponto que eu parei. Aqui em Curitiba, a maior minha vida, que olha, eu não vi nada igual. Eu estava no 2º grau, assim, de 70. Fernando, tá cortando demais aqui, aí o nosso ouvinte telespectador não vai conseguir entender aí o que você tá explanando aí. Vamos tocar por aqui, 7h24. A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Maringá registrou 30 novos casos de coronavírus e eu digo sempre, graças a Deus, nenhuma morte no boletim que foi divulgado ontem. Eu anoto aqui. A nossa curva é descendente, Ângelo Rigon? Acho que essa é a tendência do país. A gente ficou muito tempo na tal do platô, né? E está se reduzindo. É torcer para que essas aglomerações que a gente viu recentemente aqui na região não influenciem, né? Tem gente apostando, não, final de semana, essa semana, meio da semana. Felizmente a gente está passando. Agora, terça e quarta-feira normalmente são os dias em que aparecem mais os números, né? Mas que há uma tendência de queda, aliás, estava mais do que na hora. Josué, a nossa curva já é descendente? A nossa curva já é descendente, Paulo. Isso é uma questão natural. Agora, vamos lá. Qual a porcentagem de contaminados? A porcentagem de contaminados ela é ínfima, perto do número de população das cidades e do Brasil. Então, no Brasil, 220 milhões para 4 milhões e 700 contaminados. Isso, exatamente. Então, se for dessa forma, e como a doença ela é altamente contagiosa e a mídia... Anotou, Clóvis? E a mídia, de modo geral, ela trata a doença como se tivesse um índice de mortalidade muito alto, evitando aglomerações, seria agora o momento em que todos deveriam ficar em casa, não é? Se temos muito poucos contaminados e a doença ela tem uma taxa de transmissibilidade muito alta, seria esse momento, se a doença matasse tanto como todo mundo diz, que todo mundo deveria ficar em casa e fechar o comércio. O que prova, o que está acontecendo, é o que nós estamos vendo, o que prova que a natureza ela segue seu curso e a doença tem uma taxa de transmissibilidade muito alta, porém a taxa de mortalidade muito baixa. Então, Paulo, dessa maneira, fica aí a esmo, né, esse discurso, essa narrativa que eu sempre digo aqui, de políticos em relação às questões, vamos dizer, sociais, justificando a decisão de impacto, vamos dizer, de direitos individuais das pessoas. Então, o que se espera agora? Não aglomerações para não evolução da doença. O que nós entendemos, o que eu entendo como, né, sei lá, eu não posso colocar aqui como biólogo, pelo menos eu estudei o básico, né? É que a doença ela já se alastrou, ela já fez as vítimas que estavam, vamos dizer, no platô ali, e que agora ela simplesmente continua a disseminação com menor número de óbitos e, Paulo, a própria população servindo como barreira para a disseminação do próprio vírus. Você tem uma data, você consegue cravar uma data para o dia que termina a pandemia? No Brasil, pelo menos? Eu não posso cravar uma data, Paulo, mas eu creio que a Maringá não é diferente de outros lugares aqui do Brasil. Nos outros lugares começou antes e terminou antes, né? Não terminou, mas... Não, eu digo por conta da história de ser narrativa. Então, por exemplo, no dia da eleição, por exemplo, acabou a pandemia. Com certeza. Após a eleição, Paulo, tudo vai se normalizar. Só para lembrar, ontem, até publiquei a notícia agora de manhã, o pessoal de Paranavaí deu o primeiro caso de reinfecção em Paranavaí. Isso é, de certa forma, preocupante. Paranavaí está aqui e depende muito de Maringá. E só para lembrar, o Brasil está do grupo chamado dos países desenvolvidos, tal do G20, o Brasil é o que mais tem casos por milhão. Ainda foi, com relação a essa notícia, a contraprova foi feita no LACEN, né? Então os dois exames aí fica difícil até de contestar, né? Clóvis Pontes.
Não, sobre isso, eu ia falar sobre isso que o Pedro Arthur Alonso enviou ontem, esse daí de Paranavaí, um homem de 31 anos, ele teve foi constatado pelo LACEN que ele tinha o coronavírus e depois ele voltou a ter o mesmo sintoma, agora acho que no dia 7, sei lá, tá aqui, depois eu pego certinho, mas ele teve o sintoma novamente, foi constatado que tem de novo, mas parece que está tudo bem, está isolado, mas tudo bem, mas teve realmente um caso de reinfecção, o Pedro me enviou isso aqui ontem, obrigado, viu, Pedro? O Joaquim que acompanha o programa aqui todos os dias, o Pedro que trabalhou com o Joaquim, que acompanha todos os dias o programa. É isso aí, o Pedro, um abraço para ele. Agnaldo? Não, com essa notícia a coisa começa a complicar, né? Tem que ver até se o que foi que esse senhor tomou, né, também. Que tipo de medicação que ele tomou, porque aí dependendo até a tal da história de tal medicação ou não medicação vai por água abaixo, né? Então é aquilo que a gente já fala há muito tempo aqui, ninguém sabe muito sobre a Covid-19, porque só o fato... A primeira coisa era que você já teve a doença, você está imunizado. E não me parece isso, né? Mas é aquela coisa, ela é muito nova essa doença, até dizendo da probabilidade dela chegar até o cérebro, que isso era uma coisa que antes também a medicina dizia que não. Então é uma doença esquisita mesmo. Dr. Loyola me fez repensar tudo que eu imaginava a respeito disso, hein? Por falar em Dr. Loyola, o vídeo da participação dele aqui está rodando o país, inclusive. Rodando o mundo, né? Viu, Paulo, desculpa, esse paciente foi atendido no dia 23 de junho, porque eu preciso passar a data aqui, depois ele foi confirmado, a primeira vez foi dia 23 de junho, tá? Quando ele foi feito o exame, depois foi confirmado novamente que ele teve o Covid. Só uma coisa, a reinfecção, tá? Ela não é uma coisa normal. E temos que pontuar o seguinte, a questão da imunização, Paulo, ela não é assim, é como se você imaginasse, vamos dizer, a liberação de insulina no corpo, por exemplo. Então, não funciona da maneira como todo mundo acha. Que, olha, tem tanto de açúcar, vamos liberar tanto de insulina. Né? O computador humano, que é fantástico realmente, né? O corpo humano, ele não libera assim quantidades perfeitas e, vamos dizer, medidas. Ele libera aí a insulina, assim como a imunização. A imunização pode ter acontecido, mas não de fato uma imunização que protegesse ele 100% de uma reinfecção. Então, a imunização, e essa imunização, ela é natural. Temos várias pessoas que são assintomáticas, que adquirem imunidade e têm contato com o vírus e não demonstram nenhum, vamos dizer, nenhum quadro clínico mais grave. O que pode ser considerado assim preocupante é se caso alguém se contaminou com o coronavírus, se tratou, se curou normalmente e depois essa pessoa teve o coronavírus novamente e os sintomas foram muito piores. Aí, nesse caso, nós temos que analisar uma outra possibilidade, a questão de mutações, a questão de não ser o mesmo tipo de vírus, né? Mas nesse caso eu acho que tudo não passou de uma questão normal. Vamos tentar retomar a conexão com o Fernando Tupan. Fernando, você me ouve bem agora? Você tem duas considerações para fazer. Primeiro, da água que você estava terminando, e eu quero que você passe os números também do estado sobre a questão do coronavírus. Falando bem aqui, o Paraná. Ou tá falhando ainda? Eu preciso que você discorra aí para a gente conseguir perceber direito, mas eu acho que tá falhando sim, não sei. Aqui em Curitiba, o problema da água hídrica é bastante séria, né? É mais violenta que na minha vida que eu peguei, assim. A gente não está conseguindo te entender, está cortando muito. Vamos tentar restabelecer essa conexão. Vou falar com o nosso pessoal aqui, o Murilo, e já a gente retorna com você. A gente vai tocando os assuntos aqui e você fica por aí. 7 horas e 32 minutos. Repita. 7h32. Ô, Cláudio, eu quero começar esse assunto aqui com você. A informação que a gente tem é que professores e funcionários da rede estadual e também das redes municipais de ensino de 209 cidades do estado do Paraná aprovaram uma greve
contra a possibilidade da retomada das aulas presenciais no Estado. A decisão aconteceu numa assembleia online da APP Sindicato, que representa os servidores estaduais de educação. O nome disso aí, a greve é chamada de Greve em Defesa da Vida. Ai, meu Deus do céu. Tomar cuidado com o que a gente fala, porque tem hora que dá vontade de falar tanta coisa. Vamos ver se tem coragem, então. Então fala, poxa vida. Dá vontade. Você tá aqui pra falar. Eu falo. Eu só tô buscando equilíbrio aqui pra gente poder não... Ô, Paulo, tudo... Você viu aquele... Quando você entra... Quando entra sindicato na parada, em todos os sentidos, você vai ter por trás algo além da vida. Eu vou parar por aqui, é melhor. Ué? Continue aí, por favor. Eu não tô acreditando. Eu vou pedir pra cortar. Então vamos lá, Josué. Porque você eu acho que é uma questão é a seguinte, Paulo. Quando você tem alguma coisa, algum movimento que tem essa questão da proteger a vida e tudo mais, desconfie, porque não é bem assim que acontece, né? Olha, temos aí... Quantos alunos morreram, Paulo, de Covid? Quantos professores morreram de Covid? Quer dizer, a gente tem aí uma questão básica, Paulo. Se as aulas não voltarem, a economia não vai andar. Então, não é para esse ano. Eles estão entrando agora, não é tudo bem, é você se manifestar para não ter aula agora em outubro, por exemplo, tá? Mas a questão é que o sindicato, ele está batendo o pé em relação à volta às aulas até o final do ano. Olha, Paulo, eu vou ser bem sincero com você. Sem fundamento, nenhum científico essa questão de proibição de aulas, tá? Se fosse dessa maneira, Paulo, ainda mais com rodízio, com proteção, com tudo, o que os professores e os alunos têm direito. Não vejo problema algum você colocar lá. É uma questão simples e básica de narrativa. E o sindicato queria se aproveitar do momento para se aparecer, porque é isso que estão fazendo. E coloca ainda a questão do nome preservação da vida, que é uma hipocrisia gigantesca colocar isso justamente em relação aos alunos, que são o fundamental. Então, se você não tem como permanecer com as aulas online de forma satisfatória ainda, como já debatemos aqui, se você não tem como permanecer com as aulas remotas de forma satisfatória, por que não você voltar às aulas, mesmo que for de forma alternada, colocar os alunos, enfim, se mover? Isso, para mim, Paulo, é simplesmente o sindicato fazendo o que ele sabe fazer de melhor. Agnaldo Vieira, acho que não dá pra cogitar uma situação... Vamos lá, de greve, numa posição dessa, não sei, não dá para aceitar algumas coisas. A questão de greve dos professores sempre foi benquista por toda a população. Mas lembrando que eram situações de reclamação de salários, enfim, de condições de trabalho. Aí é uma coisa, né? Agora, especificamente, as crianças voltarem e... Teve uma cidade que, Taubaté, né, que acho que foi, reabriu para as crianças e não foi, acho que nenhum aluno, os pais liberaram para ir para a escola. Então, esses mesmos pais que, assim, vulgarmente dizendo, estão loucos com as crianças, com os filhos em casa. Porém, se falar, olha, amanhã a escola volta, o senhor vai liberar, a senhora vai liberar o seu filho, eu acredito que não. Mas porque as crianças têm aquilo, né? Mesmo que tenha ali um distanciamento, um rodízio, elas se abraçam, enfim, elas não têm muita noção, principalmente as menores, sobre a gravidade dessa situação. E se já é numa situação normal um professor cuidar de 20, 30 alunos, imagina numa situação dessa. Manter todo esse distanciamento. Mas dessa vez a APP Sindicato passou do limite. Ângelo. Eu só queria colocar uma reflexão que um ouvinte enviou. Ele escreveu o seguinte: interessante que quando é uma associação de empresários é respeitada, mas quando é sindicato, por ser de classe menos favorecida em sua maioria, existe o que ele chama de preconceito. Só para refletir. Desde quando o sindicato trabalha em benefício próprio? Não dá para dizer que pelo amor de Deus, aí não. Você não queria falar, Cláudio, agora espera. Não, pera um pouquinho, eu queria falar que agora eu posso falar, eu vou ficar o tempo todo calado agora no programa, então. Você pode esperar a sua vez? Você pode esperar a sua vez ou não? Se você puder esperar, a gente entra num acordo aqui. O negócio é o seguinte, Igon, não acho que é uma classe desfavorecida. Com todo respeito ao servidor público, com todo respeito que eu tenho aos professores, não é momento para se falar disso. Aí você dá munição
para falas daquela o seguinte: o sindicato tá cheio de esquerdalha, que só quer isso e só quer aquilo. Você dá munição. Quer dizer, é hora de colaborar, não é hora de fazer esse tipo de coisa. Agora, vamos lá, retorna às aulas, os professores e servidores entram em greve. Olha que beleza. Então, quer dizer, o ano que já está perdido, fica perdido, ainda marcado por uma situação que, assim, aparentemente é ridícula. É que assim, Paulo, para o desespero daquelas pessoas que achavam, que confirmavam, né, que o lockdown, o isolamento social ajudou de alguma maneira a população e a sociedade como um todo, isso que está acontecendo, que nós estamos vendo normalmente, é o quê? As pessoas indo para a prainha, as pessoas se fazendo aglomeração, isso desde o começo da pandemia. E o que resultou a isso? Milhões e milhões de mortes? Não resultou em milhões e milhões de mortes, muito pelo contrário. Agora, esse discurso está sendo, vamos dizer, criticado e defasado. A própria fala deles vão ser descredibilizada pelos fatos e os acontecimentos atuais. Agora, o que acontece? O sindicato propõe o isolamento, né? A manifestação de empresários propunha, naquele momento, a volta do comércio. Quer dizer, se os professores agora fizessem uma manifestação, o sindicato chegasse e dissesse o seguinte: olha, queremos voltar às aulas, queremos trabalhar com todas as medidas e tudo mais, Paulo, todos aqui apoiariam o sindicato. A questão não é se é o sindicato que faz, a questão não é, eu até acho que o sindicato é importante, não é a questão o que o sindicato mobiliza, né? E sim aquilo que ele tem como pauta. Se nós colocássemos aqui o sindicato em prol do empregado de uma maneira geral e em prol daquilo que aquele empregado produz, com certeza ele terá nosso apoio. A questão é que ele nunca faz isso. A questão é que o sindicato, ele é uma coisa que até pouco tempo atrás era compulsória e pessoas do sindicato ficavam muito ricos enquanto, na verdade, aqueles que ele deveria defender ficavam cada vez mais pobres, além de dificultar gigantemente a vida do empregador. Né? Você tem o que falar agora, Clóvis? Me provoca não. Negócio, Paulo, o problema do sindicato não é o movimento em si, eu concordo com o Josué, não é o movimento em si, mas é como ele se desenrola nos bastidores. Quando as pessoas dizem, nossa, eu faço isso por amor à vida. Que por amor à vida? Primeiro por amor a si próprio, por amor àquilo que ele detém de autoridade em cima do sindicato, e depois ele vai pra vida. Que vida? Outra coisa, então o sindicato tinha que saber fazer o quê? Protestar a vida inteira em relação ao sistema educacional que não funciona nesse país. Então paralisa tudo, fala, quando esse país voltar a funcionar, nós vamos trabalhar com a educação. O problema, Paulo, é que se desenrola nos bastidores outras coisas. E eu queria só dizer uma coisa aqui. Tem gente que olha pra gente e acha a gente com cara de trouxa, com cara de otário e jeito de otário. A gente só tem cara e jeito, mas otário eu não sou, não. Só para acrescentar o que o mesmo ouvinte colocou aqui, falou que a gente tem ouvidos diferentes para sindicatos, para sim, para rural. Não sei. Aguinaldo, mais alguma coisa? Cada um tem a sua importância se for correto. Vai, Aguinaldo. Não, mas às vezes o próprio Ângelo aqui também desce o cacete na cinha aí, então... desce o porrete em tudo. Cada situação, às vezes... É a situação, tá defendendo uma o Josué falou que foi muito bom. Se fosse diferente a atitude, a gente ia defender. Exatamente. Já defendemos aqui os professores várias vezes. Os professores, uma coisa, sindicato, Paulo, é a cabeça que movimenta. E se você chegar no núcleo dos professores, a grande maioria vai falar, sindicato para mim não funciona. Paulo, e assim, esse movimento do sindicato, ele vem num momento errado, ele vem num momento ruim, porque o que tá acontecendo com o Covid é justamente o contrário do que deveria acontecer se houvesse aglomeração. Então, justamente a pauta, justamente o motivo de fazer, que move toda essa questão da greve, é a aglomeração. Mas a aglomeração, o que está mostrando? Que não tem o resultado que, para quem é amante do Covid, espera. Então, justamente, eles não podem colocar isso, fazer isso a população engolir. E o Aguinaldo tem toda a razão. Manda para a escola quem quer. Agora, acontece que a gente aí, nesse ponto, tem que discutir o que a mídia, de modo geral, fez, a narrativa. É aquilo que o Clóvis colocou, o terror que colocaram em cima da população, que agora está acordando para isso e colocando os números e está tendo uma desobediência civil, né, em grande escala no Brasil. 7h42. Antes de eu chamar de novo o Fernando Tupan, já está a conexão está refeita, quero parabenizar aqui a nossa equipe. Rosana e Murilo, rapidamente também ajudados pelo Carioca, restabeleceram a conexão. Fernando, agora você me ouve bem. Bem, agora eu estou te ouvindo. Estou te ouvindo, Paulo. Fernando, eu queria que você fizesse as considerações sobre os números do corona no Paraná para a gente caminhar aqui com a nossa
vasta lista de hoje? Então, Paulo, aqui o Paraná teve 638 diagnósticos positivos e 30 mortes causadas pela Covid-19. Os dados acumulados mostram que o Paraná soma 153.176 casos e 3.803 óbitos. Eu quero chamar a atenção o seguinte: desses 30 pacientes que foram a óbito, as idades deles variam de 19 anos a 91. Então, a juventude precisa ficar esperta aí e não ficar achando que pode sair às ruas sem máscara, sem nada. E Curitiba continua liderando o número de mortes aqui. Foram 10 casos, segundo a Secretaria de Saúde de Curitiba, 9 casos e não 10, mas a Secretaria de Saúde do Paraná apontou apenas 4. Os dados ainda continuam defasados e provavelmente essa semana nós vamos ter um número maior nos dados da Secretaria Estadual do que de Curitiba. Mas estamos aí. Mais alguma coisa sobre corona? Só pra gente já... Tá falando sobre uma aranha caranguejeira aqui. Então tá bom. Fernando, eu queria que você também falasse pra gente agora sobre essa questão do novo pedágio. Aí, os trechos já foram anunciados. Você tem informações aí sobre esses trechos aqui na região de Maringá? Tenho, Paulo. O governo federal publicou na sexta-feira no Diário Oficial da União os percursos das rodovias federais que vão integrar um novo anel de integração do pedágio no Paraná. Ele avançará para 3,8 mil quilômetros no final de novembro do ano que vem. Tá? Então, o interessante é que a BR-163 em Guaíra está no pacote, bem como na divisa do Paraná com Mato Grosso do Sul e na divisa dos estados do Paraná e Santa Catarina. Recentemente foi divulgado que o trecho que está sendo duplicado em Marechal Cândido Rondon a Toledo estaria entre os que serão privatizados, mas não consta no decreto de sexta-feira. Aqui na região de Maringá são vários trechos. Compreende a BR-369, o trecho do entroncamento com a PR-862, contorno norte de Iporã, e acesso S. Cambé, estado do Paraná, início contorno Rolândia, estado do Paraná. Também a 369 no trecho final do contorno de Rolândia, ao entroncamento da PR-170. Teremos ainda a 369, o trecho de entroncamento da PR-170, indo contorno no norte de Apucarana, estado do Paraná, ao entroncamento da 376 de Andaia do Sul. Tá? Aí teremos mais um trecho na BR-369, que é o trecho do entroncamento da BR-158-272, que é o anel viário de Campo Mourão. Ainda em um entroncamento da 277 com 467 em Cascavel. E temos ainda o trecho do contorno da PR-323, contorno Sul-Maringá, o estado do Paraná, lógico. O entroncamento na PR-897, contorno Sul-Marialva. Teremos ainda o trecho fim do contorno Sul-Marialva, o entroncamento da 369 de Andaia do Sul. Teremos ainda 376 Paraná, o trecho entroncamento da PR-170, fim do contorno norte de Apucarana, com o entroncamento da BR-277, São Luís do Purunã. É isso aí, Paulo, que nós temos aqui para a região de Maringá. Nós temos várias outras regiões aqui, Araucária, Curitiba, Cascavel, Foz do Iguaçu, e quem for, quando ficar pronta a nova ponte, provavelmente vai ter que passar por lá pagando pedaço. Agnaldo Vieira, isso me faz lembrar Alborguete. Tudo que pinta de novo é o povo que paga a conta, né? Mais pedágios, né? Exatamente, né? E se tivesse assim um funcionamento... O pessoal fica louco também aqui com hospedagem no Paraná, porque em algumas praças paga até 14, 18 reais para ir e para voltar, né? E você chega em Santa Catarina, aí cai para 3, 4 reais no máximo, né? Então por que no Paraná o seu Jaime Lerner, quando fez o projeto da concessão, conseguiu esses números tão exacerbados e caros realmente, né? Então, às vezes alguns produtos chegam à nossa mesa mais caros devido que o transporte todo no país é feito, a maioria,
pelo sistema rodoviário, e aí um pedágio aqui no Paraná sai tão caro. Então, tomara que tenha esse projeto, acho que 2021, né, que muda, abre nova licitação, e aí a gente tenha preços mais acessíveis, né? Vamos ver qual que vai ser o posicionamento. Aí vai ser aberto pelo governo federal. Vamos ver se a gente consegue preços mais perto da realidade, principalmente de um pós-crise depois de uma pandemia dessa. Não sei quem está apto a responder essa, mas até para acabar o contrato a gente está gastando, porque vai ser um caminhão de dinheiro, nós já falamos isso aqui, para pagar uma empresa, para fazer auditoria na hora de entregar. É um negócio absurdo. 24 milhões, né? Não, mas se não tivesse nenhum problema com a justiça, se não tivesse investigações em curso sobre a questão do pedágio, se fosse uma coisa totalmente legalizada e fizesse o trabalho de forma real, daquilo que se propõe, poxa, Paulo, o que eu tô vendo? Eu tô vendo agora uma questão de já pós-pandemia, a questão de cartórios querendo aumentar salário, né? Cobrar mais. Supermercados superfaturando valores, não é só do arroz não, cara, é de tudo. Todos os valores. Se você pegar aí há 2, 3 meses atrás, um panfletinho de supermercado e comparar com o preço de hoje, é absurdo. E aonde o supermercado ficou parado? Quando? Quando teve prejuízo? É muito pelo contrário, quer dizer, o povo realmente está usando aquele narizinho de palhaço. O pedágio, Paulo, já é um absurdo aqui no Paraná. Nós pagamos um absurdo de pedágio no Paraná comparado a outras regiões. E eu creio que nem deveria se pagar a questão do pedágio pelo seguinte, Paulo, o pedágio é para manutenção e para reforma. Agora, se ficou todos parados, não teve nenhum veículo andando. Então, se não teve veículo andando, não teve prejuízo em relação vamos dizer, ao asfalto que é colocado ali. Poxa, Paulo, se o pedágio ele realmente tem que ser feito de forma honesta, tem que dar menos lucro. Ele tem que esse lucro ser revertido, ou seja, abatimento do valor. É muito interessante. Quando você tem uma empresa, Paulo, e você tem um aumento de qualquer coisa, sabe, que onere a empresa, o que a empresa faz? Joga esse valor no valor do produto. Quem paga é o povo. Agora, se você tem um lucro absurdo sobre o que você está fazendo, simplesmente você faz vista grossa e o povo é que se dane. É isso que está acontecendo no Paraná, é isso que acontece com o povo, em quase todos os sentidos, e ainda mais agora após pandemia. Algo sobre os pedágios, Ângelo Rigon? Não. Tá igual o Clóvis hoje, hein? O senhor também tá igual o Clóvis. 7 horas e 50 minutos. Se tiver igual ele, tá top de linha, tá top do Goiás, como diz aí. Tá bom. 7h50. Repita. 7 horas e 50 minutos. Então vamos lá, Ângelo, essa é pra você. Hoje tem convenção, Podemos, e o que chama atenção nas convenções... Acho que tem de PSDB também, não tem? Você quer sentar aqui, Clóvis? Não, tô só falando. Então, se você quiser sentar aqui, é fácil. A gente troca de lugar. Quanto você ganha? Você tá preocupado com o meu salário, então? É isso? Eu não entendi agora. Bem, a gente em muito lugar. O que chama atenção, Ângelo, vamos lá, conversa aqui entre A e B. Chefe. Ô, Ângelo, o que chama atenção é que muitas chapas puras. Dia 15... Só para você saber, anota aí, Clóvis, é a convenção do Podemos, do PTC, do Solidariedade, do PSDB. No dia 16, PL, PSDB e MDB. Anotou? Agora você já sabe todas as convenções. Vamos lá, Ângelo. Muitas chapas puras. É o que tem me chamado a atenção, em Maringá, principalmente. Na verdade, era meio esperado, porque você não... Quem quer eleger vereador vai ter que ter um candidato próprio a prefeito. Então já era mais ou menos aguardado. A questão é que também houve dificuldades na composição de majoritárias. A gente tem, por exemplo, aí o Podemos com César Moreno de vice do Bovo. A convenção vai ser agora às 9 horas. A gente tem também os que tentaram e não conseguiram. Você veja que ponto chegou o PSB de Maringá. PSB tinha, até não sei se você comentou, que o Marco Médio desistiu de ser candidato. Isso mudou o Verde mudou toda a composição do sistema, porque o Verde já tinha dado essa notícia 3 semanas atrás. Mas oficializou-se agora. O Marco Médio não é candidato a prefeito. Aí o PSB ofereceu o Fernando Serrano, ex-comunista, para ser vice da Odilene. Ficaria muito interessante, né? O ex-comunista do lado do militar, ia ser muito engraçado. Mas também o Ricardo Barros recusou. A questão da vice do PP hoje seria o que mais chama a atenção. Quem vai ser o vice do PP? Isso substituiu até a expectativa em torno do vice do Ulisses, que havia sim uma possibilidade do Edson Escabora deixar de ser vice. Mas pelo jeito vai se confirmar tudo. Também tem a convenção do PL, que pode ter novidades
pode ter novidades no PL, e do PSL, que é a grande disputa hoje, há maior tempo de televisão, e está lá tentando negociar uma vice com o Ulisses Maia. Não há nada diferente, está tudo dentro do normal. Só vamos aguardar amanhã, que é o último dia. Amanhã, depois de, assim, dia 16 amanhã, Ângelo, aí não tem mais como voltar atrás, ou ainda tem? É muito difícil, porque hoje o sistema é eletrônico. Dia 16 é o último prazo, os partidos políticos têm a senha, colocam tudo... Protocolou, acabou. Para mexer só dentro das regras legais. Se houver morte, se houver substituição, se alguém desistir, aí sim. Então, acaba a expectativa amanhã. Com certeza. Clóvis. Não, o jogo está se desenrolando aí. A dificuldade dos vices é generalizada porque ninguém abre mão de ser cabeça de chapa. Várias situações se desenrolaram para foi batido muito nos bastidores o Aníbal como vice de alguém. O Aníbal não aceitou, o Aníbal era a bola da vez, é o vice que todo mundo queria, é um vice sem rejeição, um menino novo, bom, tem projeto, muito bem relacionado no meio político e no meio empresarial como um todo. Era a bola da vez, mas resolveu o caminho solo. A Coronel Odilene tinha opções do Evandro, do PSDB, que poderia ser o vice da Odilene, e eu conversei com a Odilene, ela via com bons olhos, mas também o Evandro não abriu mão de cabeça de chapa e vai sair provavelmente com chapa puro com o pessoal da área da educação, que é uma chapa forte. A Odilene está procurando um vice, mas eu fiquei sabendo, Paulo, que ela também recusou algumas indicações. Rigon tem razão. Algumas indicações vieram e ela disse para mim pessoalmente, passou pela minha mão, e eu disse, não foi por nada, por uma questão de conjuntura, não é nada pessoal, é conjuntura, de momento. Agora, ela via com bons olhos alguns nomes, mas precisou declinar. Agora, em relação a chapa pura, é que o vice, todo mundo quer ser cabeça de chapa, ninguém quer ser vice. E aí nós vamos provavelmente sair do jeito que está aí, como o Rigon disse. Só definir o vice do Ulisses. Eu também acho, o Rigon, que é muito difícil sair da mão do PMDB, até por uma questão de governo de estado para baixo. E aí o PSL, eu não sei como é que vai desenrolar nesse sistema todo, mas acho que provavelmente o Escabora continue como vice do Ulisses e o PSL venha com o prefeito municipal. Agora, que tá só para definir, eu acho que em relação a Coronel Odilene, e que é um nome forte. Quem e aí... é teu palpite? Eu não tenho, Paulo, por incrível que pareça, eu não tenho. Meu palpite era o Evandro declinou porque ele é cabeça de chapa, ele vem realmente como candidato a prefeito. Você tem um palpite, Rigon? Para Odilene? Não, só digo que o Humberto Crispim não vai poder, porque ele anunciou que é candidato a vereador. Você tem palpite, Aguinaldo? Não, eu só confirmo a fala aqui do Clóvis. Eu imagino a Coronel Odilene, né, com aquele currículo, tendo alguns nomes sugeridos a ela deve ter quase que vomitado em alguns nomes ali. Não, mas deve ser, né? Ela ter que, assim, só o fato dela ter que analisar alguns nomes, eu acho que... Dói os olhos. De 20 nomes, 19 talvez ela deve ter falado. Na verdade, dos 19, 18 veio nos bastidores, não foi nem oficial, né? Então, quando é oficial, você pode dizer, não foi por isso. Oficialmente que chegou foram muito poucos, eu acho. Talvez a Coronel Odilene falou, não, mas esse eu já aprendi, isso aqui eu já dei um... então, realmente, eu imagino essa campanha vai estar difícil, realmente. Imagino. E pode ter a opção de, em última hora, aparecer Silvio Barros ainda, né? Porque ele não está em um programa de rádio. Eu achei estranho ele ainda não ter voltado ao seu programa de rádio. É mais difícil. É uma questão complicada depois para a Coronel Odilene defender, né, a questão da propositura. E outra coisa, a questão aí que vocês estão conversando, eu creio que talvez não seja bem assim, tá, Clóvis? Não é uma decisão que parte de uma pessoa, e sim do partido. Por isso que eu penso, Paulo, que nós fazemos aqui uma... eu creio que seja o seguinte... Mas os partidos têm dono, José. Esse é o problema. Isso, mas às vezes é uma imposição. Mas eu digo que não parte de decisão do próprio candidato. Porque é uma imposição. De repente você tá lá como cabeça de chapa e vem pra você e fala, vai ser esse aqui, eu vi. Mas no caso... Aí você tem que rebolar pra defender. O jogo é assim. O jogo é assim, mas no caso, desculpa, a Coronel Odilene, ela tem autoridade pra escolher o vice. Foi falado já na época de convenção de partido. Ô, Fernando Tupan, é o seguinte, a frente ampla do PT aí em Curitiba fracassou, né? Durou um dia apenas a frente ampla da esquerda curitibana. Aqui em Curitiba nós temos da esquerda
MDB seria teoricamente de esquerda, mas hoje está mais alinhado à direita do que à esquerda. O PCO, o Partido da Causa Operária, a Rede Sustentabilidade, o PT, Partido dos Trabalhadores, PC. 7h57. Eu tenho 2 assuntos para encerrar. A Ana Lúcia reconsiderar. O PDT reconsiderou Ana Lúcia de volta ao pleito. A gente falou disso ontem aqui, era todo um rolo lá no PDT. Parece que o Odair Fogueteiro, nesse caso, apagou o fogo e as coisas se resolveram por lá, né, Rigon? É o Odair bombeiro. E é bom explicar por que esse atrito do vice-reitor com a professora Ana Lúcia. Os dois disputaram a última eleição para reitor na UEM. Aí ficou cada um de um lado, oposição, e assim que pôde, o vice-reitor, dono de partido, quis excluir. Mas a reação foi imediata e graças ao Odair Fogueteiro, que também depende dos votos dela, para tentar buscar a reeleição, a coisa foi resolvida para a felicidade de todos. É isso mesmo, Clóvis? Parece que é. Ai, meu Deus do céu, 7h58. Eu tenho um assunto agora, a gente já falou disso ontem. É bastante triste o que aconteceu nesses últimos dias, né? Não vou dizer essa semana, porque é uma semana triste para Maringá, né, Rigon? A gente vem assim, não tem nada a ver com coronavírus isso aqui, tá? É fato, a vida é assim. Mas os últimos dias realmente deixaram o Maringá um pouco abalada. O ano de 2020 não vai deixar realmente saudade. A gente teve ontem o falecimento do ex-vereador Paulo Mantovani, e fica uma dica, o Paulo fumava demais. Se tinha alguém que enchia o saco dele por fumar, era eu. Assim como os outros amigos, obviamente. Mas o fato dele fumar atrapalhou na cirurgia e levou ao óbito ontem. É uma pessoa que deixou uma marca. Se hoje você vai num restaurante, numa lanchonete e vê aquele quadradinho assim, que você vê a cozinha, aquilo é por conta de um projeto do Paulo Mantovani quando foi vereador. E ninguém faz 4 mandatos, ocupa 4 mandatos de graça. Ele apresentou, era um sujeito bem popular, radialista e tal, então ele apresentou um bom trabalho, senão não teria cumprido isso. E também gostaria de registrar a morte da Priscila Pismel, que foi a grande dama do colunismo social de Maringá, e o pessoal lá da Freeway, a mãe do Xande, da Renata, que hoje tem o sobrenome Chap lá em São Paulo. É um pessoal que fez história em Maringá, né? A Priscila era Brook, mas era conhecida como Priscila Pismel. E esse pessoal é o pessoal que ajudou a fazer a base, a estrutura que Maringá é hoje. Tem que merecer todo o nosso respeito, além dos sentimentos. Mas alguém, a gente está encerrando 8 horas em ponto. Não, Paulo, eu queria só expressar meus sentimentos aí ao Flávio, aos familiares do Paulo Mantovani. Tem que ter força nesse momento, aos familiares do Frank também, que faleceu agora nesses dias anteriores. E dizer que eu sei como é uma coisa muito difícil, não passa assim, não é a toque de caixa que isso vai acontecer. Tem que ter força e união. Agora é a fase em que nós temos que nos unir para poder aceitar esse tipo de coisa, né? O fim também faz parte da caminhada e a gente tem que aceitar isso, independente de religião, independente de outras coisas. Então eu queria expressar aí meus sentimentos a todos que perderam seus entes queridos. Eu também queria estender os sentimentos da família Priscila Pismel. Eu não sabia que era parente do pessoal do Romeu Chap, ligado à área de shopping. Eu atuei muito no interior de São Paulo, conheci muito eles. E em relação ao Flávio Mantovani, o Paulo Mantovani era muito querido. A última vez que eu vi ele estava muito tranquilo, muito sóbrio, não aparentava que estava com um problema de saúde, por incrível que pareça. Então o Paulo tinha um amor pela vida, sim. É uma perca. O Paulo Mantovani era muito bom de prosa, um amigo muito querido. Então ao Flávio Mantovani a gente estende os sentimentos a toda a família dele. Aguinaldo. O Paulo, o comandante do programa Prosa Sertaneja, também foi o primeiro chefe da Guarda Municipal aqui de Maringá. E também salvou o Ricardo Barros do impeachment, do processo de cassação, quando o Ricardo Barros era prefeito aqui em Maringá. Foi voto da comissão. Exatamente. 8 horas e 1 minuto. Fernando Tupan, tchau pra você, até amanhã. Até amanhã. Gente, tchau pra você, Josué, tchau, Clóvis, tchau, Aguinaldo e tchau, Ângelo Rigon. É isso aí. A gente deseja aqui também
Os nossos sentimentos à família do homem da Moringa. É isso aí. O velório acontece a partir das 10 horas na Câmara Municipal de Maringá. Tá certo, Alexandre Martins Mota, o que vem por aí na programação Jovem Pan? Paulo Caetano tem The Police e The Outfield com Your Love. Ô, louco, aí é sucesso, hein? CBS. Eles nem sabem do que você tá falando. Chamado Police. Eles não sabem do que você tá falando, Carioca. Ouvinte Jovem Pan, você continua com a gente nas nossas plataformas, Facebook, YouTube, e também você participa com a gente pelo WhatsApp Jovem Pan, 99909-1013. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes.